À altura de recebermos em estúdio Luís Tavares, é especialista na área dos seguros e das seguradoras. Bom dia, seja bem-vindo. Para falarmos das pessoas que têm sido muito prejudicadas por estas tempestades nos últimos 15 dias. Muitas delas já participaram aos seguros, aquilo que são os danos a registar. Mas gostava de lhe perguntar qual é que é o prazo que as pessoas têm para o fazer, uma vez que não apenas fruto da depressão Christine tem havido inúmeros estragos, mas continuamos a ver chuva, vento, ocorrências, portanto haverá pessoas também nessa situação atualmente. Sim, bom dia, obrigado pelo convite e a oportunidade de poder esclarecer algumas questões à volta disto. Em relação aos prazos, existem prazos legais, mas que são bastante alargados e, portanto, não há um problema de prazo para poder reclamar o sinistro. O que deve acontecer sempre que existe um sinistro, independentemente de ser nestas alturas de crise ou não, o sinistro deve ser reclamado o quanto antes para que os danos causados pelo mesmo depois não sofram agravamentos e, portanto, a indenização venha a ser muito maior. Portanto, por norma, as pessoas tendem a reclamar o quanto antes o sinistro e, neste caso, é o que tem acontecido. Ou seja, as seguradoras aqui, de uma forma geral, tiveram uma postura bastante proativa e deram-se ao trabalho, essencialmente nas zonas muito afetadas, a zona de Leiria e arredores. As companhias disponibilizaram equipas alargadas que foram para o terreno e que abriram até com geradores, portanto, postos de atendimento que normalmente não estão abertos, seja em carrinhas móveis, seja em escritórios provisórios, para poderem recolher todas as participações dos clientes e poderem indemnizar o mais rápido. Há companhias que estão a indemnizar no próprio dia, quando são danos pequenos. Algumas indemnizações já estão a ser pagas. Sim, muitas delas. Há um prazo também para esse pagamento? Depende, há um prazo legal. É preciso documentar este tipo após a participação e fazer peritagens também. É verdade. Dependendo do grau, aqui o que as companhias tentaram fazer, e com uma atitude muito positiva, foi de facto agilizarem muito, principalmente os danos, quer dizer, uma coisa são danos a empresas de grande dimensão, que obrigam realmente a peritagens bastante significativas e técnicas, mas os danos em particulares foram bastante simplificados e estão a ser pagos muitas vezes sem nenhum tipo de peritagem, baseada em fotografias, em descrição dos danos e, portanto, estão a ser pagos praticamente de imediato e isso é uma atitude de louvar nas seguradoras. Que tipo de seguro é que cobre catástrofes desta natureza? Ora bem, numa habitação, por exemplo? Sim, a esmagadora maioria das habitações, ou melhor, aí reside um problema, de facto, em Portugal, que ainda há muito pouca literacia em termos de seguros e há uma grande quantidade, aliás, estima-se que cerca de quase metade das habitações em Portugal não têm um seguro de multirriscos, o chamado multirriscos, que no fundo cobre, enfim, o incêndio, as inundações, os danos principais. Qualquer tipo de ocorrência desse nível. Sim, ocorridas na habitação. E, portanto, se metade não tem esse seguro, já temos aí um problema. Depois, dentro dos que têm seguro, de facto, existe também aqui um outro problema muito significativo, que é muitas habitações, ou muitos particulares, muitas famílias, como compraram a casa com recurso a crédito bancário, de facto foi obrigatório fazerem um seguro de multirriscos. Só que esse seguro normalmente é um seguro base e que cobre essencialmente os danos provocados no edifício só, como se costuma dizer, paredes e tetos. O problema maior é que, como vemos nestas imagens, muitas vezes todo o recheio fica destruído. E há seguros específicos para o recheio da casa? Muita gente não Exatamente. Um seguro normal, se as pessoas recorrerem a um aconselhamento especializado, como é o nosso caso que fazemos no dia-a-dia, que temos lojas em todo o país, acabam por ser aconselhadas a ter um seguro que não só cobre os danos no edifício, mas que todo o recheio, que muitas vezes, todos os artigos. Sim, que muitas vezes acaba por ter um valor praticamente superior ao recheio. E aí há um grande déficit em Portugal também, em que muitas pessoas pensam que têm um seguro da casa, que fizeram através do banco, mas não inclui o recheio, e isso é um problema muito significativo. É diferente para particulares e empresas? Há pouco estava a dizer que no caso das empresas, por vezes, pode ser um pouco mais moroso ou mais complexo. No caso das empresas, há uma cobertura bastante mais alargada, ou seja, a maioria das empresas tem de facto seguro e sim, aí a complexidade é maior porque estamos a falar em danos de valor muito significativo, em que tem que haver uma avaliação técnica se os seguros foram feitos inicialmente a cobrir o que agora está a ser reclamado ou não, porque o contrato de seguro, seja para particulares ou empresas, é um contrato feito na base da boa-fé, ou seja, a seguradora toma como boa a informação que lhe é dada numa fase inicial, define um preço para o seguro e o cliente fica a pagar. Só quando ocorre
ocorre um sinistro, é que a companhia vai ter a oportunidade de verificar se o que lhe foi transmitido inicialmente para se fazer aquele seguro e para dar aquele preço, se está ou não de acordo com o que de facto está no terreno. Se estiver, a companhia vai poder indemnizar de acordo com o que está contratado, se não tiver, vamos ter aí algumas dificuldades. Para concluir, perguntava-lhe se é da opinião, como defendeu há dias a Associação Portuguesa dos Seguradores e como também de resto já admitiu o Governo, que deve ser criado um fundo para catástrofes naturais, um fundo nacional. Seguramente, olhando para o facto de, muito provavelmente, estas situações climatéricas e estas tempestades, estes problemas vão passar a ser bastante mais recorrentes, é evidente que as seguradoras vão ter alguma dificuldade de assegurar sempre todos os prejuízos. Por exemplo, estima-se, nas primeiras estimativas agora, indemnizações pagas pelas seguradoras, que vão ser superiores a 500 milhões de euros, só tendo em conta ainda a tempestade Christie. O que quer dizer que são valores muito significativos. Claro que grande parte destes prejuízos estão ressegurados, ou seja, não são só as seguradoras nacionais que vão pagar, porque elas entregam o risco também a seguradoras maiores internacionais, mas ainda assim, para salvaguardar, de facto, os problemas que provavelmente serão mais recorrentes, haver um fundo vai facilitar e evitar, por exemplo, que haja aumentos de preços muito significativos aos clientes ou que as companhias tenham dificuldade em fazer face. Sobretudo porque sabemos que Portugal é dos países mais afetados pelas alterações climáticas e estes eventos vão continuar a acontecer. Muito obrigada, Luís Tavares, pela sua presença e explicações. Bom dia. Obrigado, bom dia.